Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e no passo a passo de hoje eu vou mostrar como fazer essa bolsa tiracolo. Essa bolsa, na verdade, eu fiz ela pra mim, então eu fiz ela do jeitinho que eu queria, um bolso aqui na parte de trás. Aqui na aba ela tem um zíper também, ela tem um bolso bem grandão aqui, então ela abre toda aqui, ó, dá pra colocar muitas coisas aqui. Ela tem dois cursores pra gente poder regular, né, quanto a gente quer abrir aqui nessa parte do bolso. E aqui na parte principal ela tem um bolso bem espaçoso, entra muita coisa aqui, essa bolsa eu uso no dia a dia. E eu gostei tanto desse projeto que eu pensei, vou trazer aqui pro canal, né, pode ser útil pra vocês também. Então eu espero muito que gostem desse vídeo. Vamos lá, os materiais necessários pra fazer essa bolsa. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar o tecido sintético corino. Esse corino ele já tem uma estrutura, então para esse projeto eu não vou utilizar nenhum estruturante, nem entretela, nem manta, nem nada disso. O próprio corino vai dar a estrutura na bolsa. Então eu cortei duas vezes aqui no corino, a medida de 30 centímetros por 23, duas vezes no corino e duas vezes no tecido de forro. Aqui eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão, cortei a mesma medida, 30 por 23, e em todos eles eu fiz um arredondado aqui no fundo, de 8 centímetros de raio. Então eu utilizei essa minha régua de curvas e esse cantinho de 8 centímetros de raio eu aproximei aqui e arredondei. Caso vocês não tenham essa régua, vocês podem utilizar um prato, uma tigela ou até mesmo imprimir o PDF. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF para vocês imprimirem a reprodução dessa reguinha. Então vocês podem imprimir, colar num papelão mais durinho e ter a réplica aqui dessa reguinha que é super útil. Então essa vai ser a parte principal da bolsa. Vamos agora pro fole. Pro fole eu cortei no corino a medida de 74 centímetros por 9, uma vez aqui no corino e a mesma medida aqui no tecido de forro, 74 por 9. Para fazer a aba da nossa bolsa, eu cortei a medida de 27 centímetros por 22, uma vez aqui no corino e 3 vezes no tecido de forro, essa medida de 27 por 22. E aqui eu fiz a mesma coisa, arredondei aqui o fundo com a régua de cantos utilizando o raio de 8 centímetros, igual eu fiz ali na parte principal da bolsa. Eu vou precisar também de um zíper. Esse zíper é o zíper da aba, ele tem 66 centímetros de comprimento. Eu vou precisar de 3 cursores, 2 cursores eu vou utilizar na aba e o outro cursor vai ser no bolsinho embutido. Para fazer esse bolsinho embutido, eu cortei aqui a medida de 17 centímetros de zíper e também 2 pedaços de tecido de forro na medida de 20 centímetros por 16, duas vezes nessa medida. Eu também vou utilizar uma alça pronta, essa ela tem 3 centímetros de largura e eu vou precisar de 1,50 m de comprimento. Você pode fazer a alça com o tecido também, não tem problema. E eu vou utilizar também um regulador de alça na mesma medida aqui de 3 centímetros e também um passador aqui de alça, um de cada. E eu vou precisar também de um par de botão magnético para o fecho da bolsa. Eu vou começar costurando o zíper na aba. Aqui já tá costurado porque eu tive um problema na gravação, mas aqui eu só costurei o zíper, peguei o direito do zíper, coloquei aqui direito com o corino, direito com direito e costurei aqui toda a volta o zíper, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar direito do tecido com direito, vou colocar aqui e vou prender com grampinhos em toda a volta. Prendi toda a volta aqui com os grampinhos. Agora eu vou passar uma costura aqui do lado do corino, vou passar uma costura em toda a volta para prender aqui o forro. Essa parte aqui de cima eu vou deixar aberta. Costura feita. Aqui na parte arredondada eu vou fazer alguns piques aqui com a tesoura para o acabamento ficar melhor, então toma cuidado para não recortar a costura. Uns piques bem pequenininhos assim, para quando a gente desvirar ficar melhor. Desvirei a peça e também fiz um pesponto aqui em toda a volta para dar o acabamento. E aqui também passei uma costura de segurança bem na beiradinha para fechar aqui essa parte. Agora vamos costurar o outro lado do zíper. Eu tô aqui com duas partes do forro. Eu vou colocar o direito do zíper com o direito do tecido. Vou prender aqui toda a volta com os grampinhos também. Prendi toda a volta com os grampinhos, agora eu vou passar uma costura reta em toda a volta. E agora é só pegar aqui o tecido de forro, direito com direito, vou prender toda a volta com os grampinhos também e passar a costura para dar esse acabamento.
Costura feita, e aqui na parte arredondada eu utilizei a tesoura para fazer alguns piques para o acabamento ficar melhor. Agora é só virar aqui no direito. E agora, para fazer o pesponto aqui na parte do forro, eu vou abrir o zíper. Vou separar aqui as duas partes. E aqui eu vou dar o pesponto normalmente. Fiz o pesponto, agora eu vou colocar o cursor do zíper, então eu vou colocar aqui as duas partes juntas. Aqui eu cortei o zíper maior para ficar mais fácil agora para colocar o cursor. Então vou cortar aqui um pedacinho e vou unir as duas partes. E aqui do outro lado a mesma coisa. E a aba já tá quase pronta, falta só colocar o botão magnético aqui no meio. Então, eu vou colocar ele agora, eu vou dobrar no meio e fazer um vinco bem no meio da aba. Eu vou medir daqui da costura pra cima 2 centímetros. Vou pegar aqui a tampinha do botão magnético, vou colocar aqui. E vou fazer o risco onde vai entrar essas duas abinhas do botão. Fiz aqui a marcação e agora eu vou recortar somente essa parte, esse tecido aqui. Então tá aqui o corino, o forrinho do corino, o zíper aqui no meio, né? Essa parte do forro e essa outra parte do forro. Eu vou recortar somente essa parte aqui. Então, com o auxílio de uma tesoura, eu vou fazer 2 piques bem pequenininhos aqui em cima dessa marcação. Agora eu vou pegar aqui a parte do botão. Eu gosto de pegar essa parte mais fininha para a aba ficar mais leve. Então, pego esse lado aqui do botão, encaixo aqui onde eu acabei de cortar. E aqui, como tem só o tecido, para reforçar o meu botão, eu vou usar aqui um retalhinho do corino. Então, eu vou recortar aqui também. Vou fazer a mesma coisa aqui. E vou encaixar esse pedacinho de corino aqui para reforçar o tecido e o tecido não rasgar. Aí eu vou colocar aqui a tampinha. E vou colocar aqui uma abinha para cada lado. Vai ficar assim. Agora é só fechar toda essa parte. Vou passar uma costura reta aqui, uma costura de segurança para fechar a aba. Recortei o excesso do zíper e a nossa aba já tá pronta. E agora eu vou costurar o bolsinho com o zíper que fica na parte de trás da bolsa. Então eu tô aqui com a parte de trás da bolsa e com os 2 forros desse bolsinho. No verso de um deles, eu fiz aqui um desenho de um retângulo. Esse retângulo eu peguei aqui a minha régua, medi aqui, daqui pra baixo, 3 centímetros. E esse retângulo tem 1,5 centímetro e 15 centímetros. 15 centímetros por 1,5. Eu dobrei aqui no meio, né, fiz um vinco, 7,5 pra cá, 7,5 pra lá, 15 centímetros no total e aqui 1,5 centímetro. Fiz esse desenho desse retângulo. Eu vou posicionar ele aqui na parte de trás da bolsa, direito com direito, assim. Aqui eu vou medir também o meio, para ele ficar bem centralizado. Então tá aqui o meio da bolsa, o meio do bolsinho. Centralizo aqui os 2 meios, para ele ficar centralizado. E daqui pra baixo eu vou medir 3 centímetros também. 3 centímetros, posiciono lá em cima. Vejo se tá certinho aqui, ó. Vinco no meio. Aqui eu não vou alfinetar, para não danificar aqui o corino, não ficar marcado. Então, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe e vou fixar ele aqui. E agora eu vou passar uma costura em cima desse risco. Aqui eu já posso remover a fita crepe. E agora, com a caneta, eu vou fazer um risco bem no meio desse retângulo. E vou unir aqui as 2 pontinhas, dessa forma, aqui, aqui, aqui igual. E vou recortar aqui e no meio e aqui. Recortei, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou colocar esse tecido de forro pro outro lado. Então, eu passo tudo lá pro outro lado, viro, ajeito aqui. Eu vou passar o ferro para ele ficar bem alinhado certinho.
Passei o ferro e também colei fita crepe aqui em volta pra ele ficar bem esticadinho, ficar dessa forma aqui. Agora vamos costurar o zíper. Já coloquei o cursor aqui no meu zíper, eu vou posicionar ele aqui. Aqui também eu vou prender uma fita crepe só pra ele ficar certinho e não se mexer na hora de costurar. Você pode usar o alfinete também, eu só não vou usar o alfinete aqui pra não danificar o corino. Como o corino não tem a trama, né, ele acaba marcando o alfinete. Vai ficar assim, olha. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. O meu bolsinho, o cursor tá pra esse lado. Eu vou virar ele pra ele ficar do outro lado. Só pra... que eu gosto mais do outro lado. Não muda nada, gente. Só pra mudar mesmo. Eu gosto do zíper fechando desse lado, assim, sabe? Pronto. Agora eu só vou passar uma costura em toda a volta aqui. Zíper costurado, ficou assim. Agora eu já posso remover aqui todas as fitas crepe. Agora eu vou pegar aqui o outro lado do forro, colocar direito com direito e vou passar uma costura em toda a volta, fechando aqui o bolsinho. Se você preferir, pode dobrar, pode alfinetar, faz da maneira que você achar mais fácil para costurar aqui toda a volta. Agora eu vou pegar a aba que eu fiz e vou centralizar ela aqui no meio. Então, eu vou dobrar aqui a aba, vou demarcar o meio, vou demarcar o meio aqui também. E vou centralizar aqui os dois. Agora eu vou passar uma costura de segurança aqui pra fixar a aba. Aqui na parte do zíper, eu gosto de dobrar o zíper assim pra dentro, que eu acho que o acabamento fica mais bonito, dos dois lados. Então, eu coloco ele assim pra dentro e passo uma costura de segurança aqui. Prontinho, costurei a aba, bolsinho pronto. Agora eu vou colocar aqui o botão na parte da frente. Então, a bolsa vai ficar assim, né? A aba pra cá, eu vou colocar o botão centralizado aqui. Então, eu vou centralizar aqui o meio. Tá aqui no meio. Aqui você pode escolher colocar o botão mais pra baixo, pra bolsa ficar mais fechadinha, ou mais pra cima. Eu gosto de colocar mais pra cima, porque dependendo das coisas que foram colocando na bolsa, o fechamento fica melhor. Então, da base pra cima, eu vou medir aqui 7 centímetros. Vou pegar aqui a tampinha do botão magnético. E vou fazer aqui os dois risquinhos. Aqui na parte de trás, vou usar um retalho aqui do forro para ficar mais firme. E já tá pronto aqui o botão. Então, a parte da frente e de trás já estão prontas. Vamos fazer agora as laterais. Tô aqui com a lateral da parte exterior e também do forro. Aqui ele tá um retângulo reto. Eu gosto de afinar aqui a parte de cima pra bolsa ficar mais bonita e ficar com um design mais bonito. Pra isso, eu vou fazer aqui, eu vou diminuir aqui 2 centímetros. Então, com o auxílio da régua, eu vou medir aqui 30 centímetros. Aqui 1 centímetro e aqui 1 centímetro. Então, tá aqui 1 centímetro, aqui 30 centímetros. Agora, eu vou unir essa ponta com essa. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou dobrar assim no meio e vou recortar. Recortei, ficou mais fino. Aqui eu vou demarcar também o meio, vou fazer um pique bem pequenininho. Vai ficar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o forro. Então, é só dobrar aqui o forrinho no meio e recortar assim na mesma medida. Fiz o mesmo aqui com o forro, então ficou os dois aqui iguais. Agora eu vou pegar a parte do tecido exterior, a parte da frente. Vou fazer um pique aqui no meio, na parte de baixo também.
Agora eu vou unir aqui os dois piques, exterior com exterior. Aqui eu vou prender com os grampinhos. Prendi toda a volta com os grampinhos e agora é só passar uma costura reta em toda a volta, uma costura com a distância de um pé de máquina. E aqui em cima vai sobrar mesmo esse pedaço. Eu fiz maior para sobrar mesmo. Costura feita, ficou assim. Agora é só fazer o mesmo aqui com a parte de trás. Então eu vou aqui demarcar o meio também. Uno aqui o pique do meio com o meio. E vou distribuindo aqui toda a volta com os grampinhos. Agora eu amasso essa parte aqui pra dentro e passo uma costura em toda a volta, uma costura com a distância de um pé de máquina. E a bolsa ficou assim. Aqui eu já posso recortar esse excesso. Então eu deito assim pra cá e recorto aqui. Vou deixar essa parte de lado e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o forro. Então vou pegar aqui um lado, a parte da lateral, vou distribuir aqui toda a volta, costurar e depois a mesma coisa com esse lado, igual eu fiz ali. Aqui na lateral você vai deixar um pedacinho aberto também pra gente poder desvirar depois a bolsa. Então vou deixar mais ou menos uns 5 dedinhos aqui aberto, que é por onde a gente vai desvirar. E uma sugestão também, aqui na parte do forro, você pode colocar um bolsinho interno, que fica bem legal também pra colocar o celular, chave. Aqui eu não tô usando os alfinetes, que eu acho que fica bem mais fácil costurar dessa forma, mas você vai costurando da forma que você achar mais fácil. Com alfinete, com grampinho. Agora eu vou recortar o excesso aqui da parte da lateral. Eu gosto sempre de fazer maior pra não faltar aqui nessa hora. Então recorto aqui o outro lado. Aqui tá a parte aberta, que a gente deixou pra desvirar. Eu acho que até porque tá pequena, eu vou abrir um pouquinho. Como a bolsa é grande, eu vou abrir um pouquinho mais aqui pra ficar mais fácil na hora de desvirar. Vou reforçar aqui o retrocesso. Eu já recortei aqui um pedaço da alça de 6 centímetros de comprimento. Eu vou colocar essa alça aqui dentro, esse pedacinho aqui dentro, assim, dobradinho. E aqui também eu já passei a alça aqui no regulador, passei a alça aqui no meio e costurei aqui 2 costuras bem firmes pra ficar bem firme aqui essa parte. Então primeiro vamos costurar essa parte, assim, dobradinha. Essa parte sem acabamento vai ficar assim pra cima. Eu vou costurar aqui em uma das laterais. Então posiciono aqui, passo a costura, eu retrocesso várias vezes, uma costura de segurança bem aqui no meio. Ficou assim. Agora eu vou pegar aqui a alça, a outra ponta eu vou passar aqui dentro. E aí eu vou passar aqui, depois aqui. Aí eu passo toda a alça pra ver se ela não tá torcida. Ó, aqui ela tá torcida. Então eu já ajeito. Ficou certinho agora. E agora essa outra ponta, deixa eu até fechar aqui a alça, pra ela não ficar tão aberta, tão comprida. Ajeito aqui pra ver se não tá torcida. Agora, essa parte aqui do passador vai ficar aqui, direito com direito, né, assim. E vou passar aqui a costura, eu retrocesso várias vezes. Costura feita, agora eu vou virar aqui a bolsa no direito. Já confere aqui se tá tudo certinho, se tá tudo costuradinho certinho. Agora eu vou pegar aqui o meu tecidinho de forro e vou colocar tudo aqui dentro. Prendi toda a volta aqui com os grampinhos e agora eu vou passar uma costura reta em toda a volta com a distância de um pé de máquina. Costura feita, ficou assim. E agora, pela abertura que a gente deixou aqui na lateral do forro, a gente vai desvirar toda a bolsa. Desvirei a bolsa,
Agora eu vou dar o acabamento aqui na parte que eu deixei aberta, então eu dobro assim, acompanhando a costura e passo uma costura reta aqui. Passei uma costura reta aqui pra fechar, agora eu vou colocar o forrinho aqui pra dentro e vou passar um pesponto aqui em toda a volta, então eu deixo a aba aqui levantada, ajeito bem certinho aqui a parte do forro e passo o pesponto em toda a volta. E assim ficou a bolsa pronta, adorei fazer esse projeto, espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E quem quiser me acompanhar nas outras redes também, vou deixar aqui os arrobas, vai ser um prazer ter vocês por lá. Então vou ficando por aqui, muito obrigada por ter assistido e vejo vocês no próximo vídeo.